Excelente noite, caiu, mas eu voltei. Vamos esperar a galera chegar, tá? Hoje a gente vai falar de sombras e não sei por que caiu aqui, tá bom? Vamos voltando. Caiu, mas a gente tá aqui. A internet tá um pouquinho complicadinha. Vamos limpar essa internet? Essa live? Vamos fazer te amo, respira fundo. Divino Criador, limpa em mim. Eu sinto muito, me perdoa. Te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoa. Te amo, sou grata. Te amo, te amo, te amo, te amo. Então vamos lá. Vamos falar tudo de novo, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Como é que tá aí? Coloca no chat pra mim, por gentileza. Coloca pra mim no chat se tá conseguindo me ver. Tá dando um delay bem alto aqui. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre identidade, lógico, a gente tá falando essa semana inteira sobre identidade, né? Muito bom. E falei também, tá? Na outra live, né, que caiu, que, por exemplo, a Isa maravilhosa e a Gabi maravilhosa, plena, estavam no Clube do Livro toda quarta-feira, às 20 horas, tem Clube do Livro, a gente está lendo O Mais Esperto que o Diabo. Se eu fosse você, eu participava. Às 20 horas, tá tudo certo, tá? Participem, hoje foi incrível. A gente lê junto, a gente debate o livro junto, a gente cresce junto. Se vocês soubessem a importância de estar junto nos processos, se vocês soubessem a importância de estar junto nos processos, vocês nunca mais andariam sozinhos. Muito louco isso, muito louco isso. Estar junto é super importante. Essa egrégora sendo formada. Pessoas no mesmo lugar, com a mesma intenção, os processos são mais fáceis, os processos são mais ágeis, os processos são mais profundos. Nós somos seres relacionais, gente, então a gente precisa se relacionar. E hoje a gente vai falar um pouquinho, ou muito, não sei, sobre sombras. Não é à toa que eu coloquei a chave como arquétipo dessa jornada que a gente, essa mini jornada que a gente está tendo aqui essa semana. Por quê? Porque a chave, ela te dá acesso. Você entra nos lugares e te dá acesso. Só que para que você quer ter uma chave se você não está disposto a ver toda a sua vida? Tá travando? Deixa eu trocar a internet. Pausou? Eu troquei a internet aqui, vamos ver como é que fica. Porque eles falam que é fibra, né? Mas aí não pode chover que a fibra não funciona, eu não entendo esse negócio. Oi, fibra. Tá? Se você é Oi, fibra, porque agora eu tô no meu 4G mesmo, tá bom? Estão me ouvindo bem? Agora estão ouvindo bem? Ótimo. Muito bom. Não é à toa que você precisa, que isso aqui, tá? É o arquétipo nessa jornada da gente nessa semana, tá? Não é à toa. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo o quê? Ativando nossa identidade. E para ativar nossa identidade também, a gente precisa ter coragem de pegar a chave que está dentro da gente e visitar todos os nossos espaços. Todas as nossas verdades. Tudo aquilo que a gente é.
nossas dores, nossos traumas, aquelas coisas que a gente tem vergonha, o que a gente não quer olhar, aquilo que a gente não quer visitar. Só traz o céu para a terra, só vive aquilo que realmente é, só vive a sua identidade. Aquela pessoa que tem coragem de visitar o seu pior inferno. Enquanto você não tiver coragem de encarar e de olhar as suas sombras, o seu pior inferno, aquele lugar onde você não quer ir, aquele lugar onde você não quer nem falar, você não vai acessar o que você veio fazer aqui, o que você verdadeiramente é. Porque a ferida, a dor, a sombra é por onde a luz passa. Pensa comigo, numa casa onde está tudo escuro, é muito fácil esconder a sujeira. Então você não tem percepção, você não tem nem consciência que é aquilo ali, só que começa a feder. Porque não interessa, você não está vendo, mas está ali, a sujeira ela continua ali, né? Quando você coloca luz numa casa, quando você coloca um branco, tanto que, por exemplo, hospital, lugares assim que precisam de uma higiene máxima, é o lugar onde precisa ter luz clara, sabe? Uma luz branca, para quê? Para que se mostre a limpeza, para que se mostre aquilo que está ali. Então, o que é essa luz na nossa vida? É o conhecimento. O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa que se conhece. Quanto mais conhecimento, mais iluminação. E não é um conhecimento só racional, é um conhecimento do ser. É você perceber o que você é. Então não tem como, por exemplo, você ser um adulto responsável, você viver aquilo que você nasceu para viver, você ser tudo aquilo que você, a sua alma chama você a ser e fazer aqui, se você não se conhecer, se você não viver toda a sua verdade. É necessário você olhar para toda a sua verdade e acolher tudo que está ali. Esses dias alguém colocou assim para mim, Jana, é errado a gente abafar a gente abafar os nossos sentimentos, a gente ser muito racional e por conta de traumas, e isso virou uma moda, gente. Você é um paradigma antigo que dizia que você abafar suas emoções, abafar aquilo que você sente, é você ser uma pessoa resolvida na vida. Sabe o que é uma pessoa resolvida na vida? Uma pessoa com a terapia em dia, tá tudo tranquilo, a pessoa é legal? A pessoa que tem inteligência emocional. E inteligência emocional não é abafar as emoções e ser racional. É você utilizar as emoções a seu favor. Porque as emoções são um combustível maravilhoso. Só que a gente aprendeu a rotular tudo. A gente aprendeu a rotular as emoções como boas e como ruins. Então essa pessoa primeiro ela tá rotulando. Ah, é errado, é certo. Errado e certo é muito relativo. Muito, muito, muito relativo. Por quê? Porque você limita tudo, você acha que você é o juiz, que você tem toda a percepção de tudo, você olha tudo, você tem o olo ali, você tem todas as informações e você pode julgar uma situação ou uma pessoa como errado e como certo. Isso acaba te limitando. Uma das coisas que a gente comentou hoje do Clube do Livro do Mais Esperto que o Diabo é que o diabo fala que ele não fica colocando o que é certo e o que é errado, porque isso é limitar. Quando eu fico julgando o que é certo e o que é errado, quando eu fico julgando, eu estou me limitando. Então, quantas partes suas que são a sua verdade, que estão precisando ser trabalhadas, mas não são e você não vive todo o seu potencial simplesmente porque você está se julgando. Você está julgando essa situação, essa parte da sua personalidade, essa parte isso que você sente, como bom e como ruim. E aí essa pessoa que traz isso, que fala que está abafando as suas emoções, na realidade, ela está pegando a chave, trancando uma parte dela e jogando para lá. Só que essa parte não deixa de existir porque você trancou ela. A dor não deixa de existir porque você não fala dela. Pelo contrário, ela vai estar sempre ali. Porque a sombra sempre vai estar ali. Enquanto você não encarar, a sombra vai estar ali acabando com o seu merecimento, acabando com a sua identidade, acabando com o que você veio fazer aqui. Porque é sempre uma acusação, é sempre uma voz por trás falando para você, você vai fazer isso? Mas isso que você não resolveu, você vai fazer isso? Mas olha essa dor aqui, você vai ter esse relacionamento, você vai ter essa promoção, você vai se expor desse jeito? Não, você não pode se expor desse jeito. Por quê? Porque você foi magoada.
Você foi lá e tá lá. Então você precisa abrir essa porta onde está sua dor, onde está sua sombra, aonde te mancharam e aonde você se manchou, para que você viva toda a sua verdade. O que é luz? É verdade. E verdade é você ver o todo. Verdade é você olhar no seu inferno e falar assim, caramba, o que eu preciso trabalhar aqui? Por que eu tenho vergonha disso? Por que essa parte eu quero esconder? E quanto mais tem partes minhas que eu quero esconder, mais acusada eu fico. E aí, gente, é interessante, porque quando você começa a trabalhar com sombra, sombra é toda a parte sua que você quer esconder, que você não olha, que fica ali no submundo, só esperando você literalmente ficar mais um pouquinho fraquinho para vir. Você começa a trabalhar a sombra, você começa a ver que ela tá ali o tempo todo na espreita e no começo você consegue esconder. Imagina uma bola de plástico, essas bolas de plástico, e você numa piscina e colocando as bolas para debaixo de você nessa piscina, ou seja, debaixo da água. No começo você consegue, você tá forte. Você consegue esconder isso. Você consegue deixar a vida me levar e vamos vivendo apesar disso. Não vamos olhar isso agora não. Vamos deixar pra lá. Não vamos fazer uma terapia porque eu tenho medo. Não vamos fazer o despertão, tá maluco lá? Janaína falou que vai nas profundezas da dor. Não quero na profundeza de dor nenhuma não. Quero pro carnaval, tá entendendo? Quero ser feliz. Eu quero me encher de anestésico, de bebida, de fazer qualquer coisa. Eu quero continuar do jeito que eu tô. Porque dói. E dor dói. Entendeu? Só que aquilo ali sempre fica no pano de fundo e se manifestando na sua vida. O caos vai sempre se manifestar. Quanto mais você foge da sua verdade, mais a vida vai precisar manifestar o caos na sua frente para que você acorde, para que você desperte e trabalhe aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. E aí no começo, a sombra você consegue colocar ali, mas tem uma hora que você já não consegue esconder essa sombra. É no momento de maior vulnerabilidade sua, no momento onde você não dá mais, e aí que a sombra vem à tona, vem na sua cara. E aí a gente vai falar de uma maneira mais abrangente aqui. Quantos líderes religiosos você vê a sombra vindo na cara deles? E aí tem os grandes escândalos. Quantos líderes políticos? Eu te indico ver o documentário Efeito Sombra, Debbie Ford. Acho que o nome dela é esse mesmo. Efeito Sombra, tem no YouTube. E ela começa a falar de várias celebridades, por exemplo, pessoas que falam mal de algo ou lutam muito contra. Não, agora a gente vai lutar, a gente vai varrer Nova York os gays. Nós vamos varrer os gays de Nova York. Daqui a pouco o cara é pego no escândalo com um travesti no quarto. Por quê? Porque a sombra dele estava tão ali, ele não trabalhou aquilo ali dentro dele, que aquilo ali vem à tona em forma de vergonha. Então a sombra, quando você não trabalha a sua sombra, ela acaba com o seu merecimento. Porque sempre fica uma vozinha de acusação aqui. E ela fica grande. Quanto mais tu esconde, mais ela fica grande. Um trauma que você não conta, que você não resolve, que você esconde, ele fica grande. Ele começa a atrapalhar os seus relacionamentos, ele começa a atrapalhar a sua vida, ele começa a atrapalhar tudo. Por quê? Porque você esconde. O monstro, quando você esconde ele trabalha no teu medo. Ele trabalha na tua vergonha. E aí você não se expõe, sabe por quê? Porque Deus me livre alguém saber isso de você. Deus me livre alguém saber que você tem essa fragilidade. Deus me livre alguém saber que você tem essa vulnerabilidade. E você não compreende que isso é a sua maior força. Porque a sua maior dor e a sua maior vergonha trabalhada é a sua maior força. Não há iluminação sem pleno conhecimento das suas sombras. Quanto mais sombra, quanto mais eu trabalho essas minhas sombras, mais eu consigo passar a minha luz. Então, tudo aquilo que você nega em você, ele vai continuar tendo força ali dentro de você. Até que te leva para a decadência, que não precisa estar. Como assim, Jana? Precisava chegar num escândalo
Precisava perder tanta coisa. E eu tô falando de pessoas famosas, mas olha a gente. O quanto a gente perde uma amizade, a gente perde um emprego, a gente perde uma possibilidade, a gente perde um networking, simplesmente porque a gente não ouviu a nossa sombra. Porque agora eu vou te falar qual é o verdadeiro propósito dessa sombra. E que você precisa parar de julgar. Olha para você, a gente é humano. E nós aqui estamos para aprender a ser plenamente humano. Você não está aqui para ser um ser ascensionado, não. Senão você já tinha ido embora, já estava lá em cima jogando raizinho. Aqui você veio para cá para se desenvolver a ponto de ser plenamente humano. Quer saber um cara que foi plenamente humano? Jesus. Com todas as humanices dele. Ele conseguiu ser plenamente humano. E não foi isso que ele falou? Que era para que Jesus veio? Para a gente compreender o que é um ser de luz sendo completamente humano. Ele não pediu para você ser um Deus. No sentido de ser algo perfeito ou iluminado. Não, porque você está aqui. E enquanto a gente está aqui, a gente tem essa roupa, essa capa aqui para nos limitar. Então você não está aqui, meu amor, para viver uma espiritualidade onde você vive lá. Não, você está aqui para viver aqui. É para trazer o céu para a terra. E para isso acontecer, você tem que estar disposto a ir no teu pior inferno. Você não está aqui para ir para o céu, você está aqui para trazer o céu para cá. Para trazer a essência para cá. Entende? Porque aí quando você traz aqui esse céu para cá, você é verdadeiramente humano. Todo o resto é uma anomalia. Precisa ser trabalhado. Então, primeiro, para de se julgar. Para de julgar os seus impulsos, as suas humanices como coisas ruins. Que tal utilizar isso tudo como algo que pode te ajudar no teu processo de iluminação? Por que você fica falando para você, por exemplo, a raiva é uma coisa ruim? Quem disse? A raiva ela tem um propósito, o que? Destruir. Dar fim, colocar para ação. Então, você pode utilizar a raiva para duas coisas. Destruir seu casamento, destruir suas coisas, destruir relacionamento, destruir tudo. Ou você pode usar essa raiva para colocar em ação aquilo que você precisa fazer. Colocar a raiva em ação para que você coloque limites saudáveis aonde você precisa colocar. Tem um monte de gente que eu falo assim, meu Deus, essa pessoa precisa de um pouquinho mais de raiva. Luxúria. Que tal a gente trabalhar a luxúria para conseguir trabalhar e nos conhecer a ponto de entender a nossa energia sexual? Que é uma energia criativa, potencializadora, muito importante. Um cara que fala de negócios, o tempo todo fala sobre energia sexual para os negócios e para a vida, para que você manifeste as coisas. Mas não, você acha que você tem que usar a sua sexualidade para ser um objeto? Ou você reprime totalmente a sua sexualidade porque te falaram que isso aí era uma coisa ruim? E que tal você usar a sua energia sexual para você se potencializar na vida? Que tal você usar essas humanices que falaram para você que é pecado como algo que você pode trabalhar dentro de você, porque a nossa espécie humana, ela está em evolução ainda. Então, o que antigamente não era visto como uma coisa legal, porque as pessoas não tinham essa percepção, hoje você pode olhar para a luxúria, por exemplo, e trabalhar a luxúria dentro de você para desenvolver e se conhecer a ponto de canalizar a sua energia sexual. Mas não. O que a gente faz? Sexo é ruim, sexo é pecado, sexo é despudorado. Eu sou uma pessoa suja se eu tiver sexo. Se eu falar que eu gosto de sexo, então Deus me livre. É uma coisa muito ruim. Então a gente vai lá na nossa parte e abafa. O orgulho, por que você não usa o orgulho para uma finalidade boa? Você está aqui para ser plenamente humano e pegar essas humanices tua e canalizar para uma coisa boa. O orgulho, por que você não utiliza o orgulho, por exemplo, para você ter brio para as coisas? Para você fazer melhor?
E não para achar que você é melhor do que alguém ou menor do que alguém. Porque um orgulho mal calibrado, ele te faz isso. Ou você se sente um bosta, porque tá tudo meio ruim. Ou você se acha melhor do que as pessoas. Que tal você olhar o orgulho como uma auto... como é que eu vou trazer isso? Como uma autovalorização para que você faça melhor aquilo que você sabe fazer. Tem um monte de gente que eu conheço que precisa de um pouquinho mais de orgulho. Para viver a vida seria mais fácil. Tem um monte de gente que precisa de um pouquinho mais de luxúria para o casamento ficar mais fácil. Que abafou o sexo no casamento. Abafou o sexo na vida. E tem gente que coloca o sexo em tudo. Então, que tal canalizar isso daí? Então, a gente precisa aprender com todas essas nossas humanices e não ser dominado por ela, porque é isso que a gente faz com a sombra. Quando nós encaramos, ela faz, então tá. Eu gosto disso. Eu roubo. Eu roubo as pessoas. Eu roubo. Eu não posso ver um negócio que eu roubo. Então vamos sentar aqui e vamos ver o que esse roubo está querendo me dizer. Qual é o conselho que essa sombra quer me dar? Quer uma pessoa que rouba a outra. Qualquer coisa, tá? Coisas pequenas, coisa grande. Uma pessoa que rouba a outra. O que essa sombra está querendo dizer para ela? O que essa sombra quer ensinar? O que uma pessoa que rouba tem na vida dela? Ela não tem confiança no todo. Ela não tem confiança nela mesma. Ela não acredita que ela pode, por ela mesma, produzir recursos para ter a vida que ela quer ter. Então ela tem que pegar de outra pessoa. Falta de confiança. Falta de confiança em si. Falta de confiança em Deus. Falta de confiança no todo. E aí o que essa sombra quer ensinar para essa pessoa? Para que ela, literalmente, volte a confiar nela mesma. Volte com o brilho pessoal dela. Imagina se a pessoa que rouba começa a olhar o roubo com esse olhar. E compreendendo que essa sombra quer ensinar algo para ela. Para que ela mude. Mas sabe o que acontece com a maioria das pessoas? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar muito bem isso. Porque a gente está aqui para se auto-observar, não para se julgar e nem julgar o outro. Então, quando eu julgo o outro, tem uma coisa chamada projeção. Não há nada que eu veja no outro que eu não tenha dentro de mim, porque senão eu não teria parâmetros para isso. Não há nada que eu veja no outro que eu também não tenha em mim. Nada. Nada. Nem coisas que a gente considera boa, nem coisas que a gente considera ruim. Então, o que acontece com a sombra? Qual o grande problema da sombra? Vamos lá para o cara que era um líder lá eu acho que era de Nova York mesmo, que lutava, vamos acabar com os gays na cidade, e aí depois foi pego com um travesti. Qual era o problema dele? Ele estava projetando o tempo todo a sua própria falta de aceitação. A sua própria falta de aceitação. Ele estava só projetando. Então ele via um gay, aquilo machucava ele. Por quê? Porque ele era. Ele era gay, só que ele não queria olhar para isso. Então aquilo ali acabou se tornando uma sombra para ele. Eu não tô falando que ser gay é sombra não, tá, gente? Tô falando que aquilo ali era para ele. Era uma parte dele que ele não aceitava. Se eu não aceito e aquilo ali é uma verdade, eu não olho para ela, aquilo ali vira uma sombra, seja qualquer coisa. Tá? Então, antes que me interpretem mal, ser gay não é sombra, não tô falando disso. Tô falando que quando você não aceita uma parte sua, ela fica escondida, ela vira uma sombra, tá? Então, se você tem raiva de hétero, por exemplo, você é hétero, entendeu? Então, dá uma olhada aí porque você é hétero, entende? Então, o que esse cara faz? Esse cara vai lá e projeta na outra pessoa. Então, quando ele vê um gay, esse gay gatilha o gay dentro dele. E como ele não quer ser, por conta de um monte de coisa, por conta de um monte de... Aí vem, pega a história dele, pega as regras estúpidas, pega as coisas que ele não aceita dentro dele, e aí isso daqui ele vai lá e projeta na outra pessoa e quer matar a pessoa, mas na realidade ele quer matar ele mesmo. Ele não tá com raiva do outro, ele tá com raiva dele mesmo. Então aqui vamos trazer pra gente. Aquilo que você tá julgando no outro e aquilo ali chega a te dar um negocinho no peito, de raiva que você tem, sabe o que é? É porque você tem em você e não tá querendo olhar.
Então, tudo que eu julgo no outro é uma parte minha que precisa ser curada. Tudo que eu julgo no outro é uma parte minha que precisa ser olhada. E a gente precisa, ontem a gente falou um pouquinho disso, mas a gente precisa separar um pouquinho aqui, julgamento de fato. Fato é fato. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está andando de biquíni na rua. Fato. Fulana está andando de biquíni na rua. Ponto. Julgamento. Fulana é piranha, está andando de... Entendeu? Tá entendendo a diferença? Fulana é piranha, está andando de biquíni na rua. Fato. Fato. Uma mulher loira, peituda, linda, maravilhosa, está do lado de uma X6, né? Eu sou péssima com negócio de carro, mas eu acho que é bom. Acho que a X6 é bom. Aí, tá lá, maravilhosa. Fato, uma mulher loira está do lado da coisa, da X6 maravilhosa. A X6 maravilhosa, tudo maravilhoso. Tá, fato, uma mulher do lado de uma X6 loira, peituda. Ótimo. Julgamento. Certeza que casou com um velho rico, esse carro é do velho rico, tá dando golpe do baú. Suspeita ali, certeza, ela fez só para pegar o velho rico. Daqui a pouco chega o velho rico. Isso diz muito mais sobre você. Os julgamentos que você tem diz muito mais sobre você do que do outro. Olha o que esse julgamento diz. Que você acredita que mulher não pode ter dinheiro. Que é sempre um velho rico. A gente vê as menininhas lá. A gente fica com inveja, né? A gente vê as meninas postando os negócios lá em Angra, em Búzios. Aí as meninas estão lá na lancha. Aí a gente vai lá e comenta. Cadê o velho? As meninas estão na lancha, ponto. Foda-se o que elas estão fazendo, filho. Aí tu chega e vai assim, cadê o velho? Julgamento. Cadê o velho da lancha? Julgamento. Então, fato é fato. Julgamento, ele sempre vai te trazer um que você vai sentenciar e ele sempre vai te trazer um sentimento. Tá? Então, às vezes é de raiva. Não gosto daquele fulano? Que fulano? Você fica o dia inteiro pensando nisso. Gente, fato. O governo assim, assado. Agora, o dia inteiro você vivendo em prol de contra isso, favor daquilo, dá uma olhada em você se você não trabalha com política. O que tá ali mostrando o teu, assim, sabe? Dá uma olhada nisso daí. Tá? Então, assim, tudo aquilo que eu vejo no outro e me dá uma irritaçãozinha, traz um sentimento, é porque eu tenho em mim e preciso trabalhar aquilo ali. Também para as coisas que eu considero boa. Pô, olha uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é incrível, tem uma coragem, tem uma sabedoria, tenho isso, aquilo, outro. Tem também em mim. E eu fico o tempo todo na pessoa, vou jantar. Eu fico o tempo todo na pessoa falando que aquilo ali, talvez ela está querendo mostrar uma parte minha que eu esqueci também lá atrás. Entende? Então, tem as duas coisas, mas a gente está falando aqui da sombra. Então, como é que é uma maneira inteligentíssima de você começar a olhar as suas sombras? Você começar a perceber aquilo que você julga e tem raiva. Você olha para a pessoa e tem raiva da pessoa porque a pessoa é rica. Você olha para a pessoa e você tem raiva porque a pessoa conseguiu tal coisa. Você olha para a pessoa... Eu já falei aqui várias vezes. Uma vez eu vi uma menina na academia. Aí eu falei assim, nossa, que inveja dessa pessoa. Eu tive inveja dela. Aí a Fabiola falou assim, teve inveja dela? Eu falei assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar nome para minha sombra. Inveja, eu sou invejosa. Eu senti inveja, eu tive inveja. Tive mesmo. E aí, o que veio pra mim depois foi assim, caramba lá, também fico o dia inteiro na academia, não sei o quê. Olha eu julgando a pessoa. O que é essa a inveja, entendeu? Do meu julgamento, que eu fiquei julgando a pessoa. O que isso traz de mim? O que é isso aí? Que eu preciso prestar atenção em coisas que eu não estava prestando antes. Então, olha aí os seus julgamentos. Eu te peço para fazer um exercício. Esse é o exercício de hoje. Bota aí. Qual é o exercício de hoje? Você vai anotar no caderno 5 pessoas que você tem birra. Você vai anotar as características dessa pessoa. E você vai começar a jogar luz nessas características dentro de você. O quanto você é assim. E para de falar, eu não sou assim. Para com isso, você tem potencialidade de ser tudo. Puta, santa, honesto, ladrão, você tem potencialidade de ser tudo. Então, que tal começar a jogar luz? E aí, qual é o segundo passo? Descobriu a sombra, deu nome a ela. Quando você descobre a sombra e dá nome a ela, ela perde a força.
Porque se você chega pra mim e fala algo de mim que eu já sei, aí você vai falar assim, ah, você é isso, aquilo outro. Eu falo assim, aham, sou mesmo. E aí eu entro no estado de vulnerabilidade e eu não tô nem aí porque você tá falando de mim. E aí eu já começo esse meu poder pessoal, tá aqui bem ancorado. Compreende? Porque enquanto eu não olho para essa sombra, encaro essa sombra e falo, o que você quer me mostrar? Eu sou assim mesmo, eu tô com isso daqui, é isso aqui, eu fiz isso aqui mesmo, isso aqui é uma merda, essa dor aqui é minha, eu me sinto abandonado, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, ela vai tendo força. Quando você encara, ela para de ter força. Para de ter força. Medo de decepcionar as pessoas, já começa a decepcionando todo mundo. Ah, eu tenho medo o que as pessoas vão achar? Isso é uma sombra. Já começa decepcionando todo mundo. Entendeu? Decepciona as expectativas de todo mundo. Que pronto, você vai ficar livre de expectativa alheia. Entende? Aí não, você fica tentando manter uma aparência de pura, imaculada, santa, espiritual, gratiluz e cheio de troço dentro, porque você tem que manter uma pose. Que merda é essa? Que vida é essa? Isso não tem a ver com identidade. Você não está vivendo a sua verdade. E você é feito de luz e sombra. E a sua sombra, ela não impede sua luz de brilhar. Nunca vai impedir. Nunca vai impedir. Então, todos os aspectos seus que você não gosta, ou que você tem vergonha e você quer esconder, e o complicado é que a maioria deles é inconsciente, por isso que você tem que observar os seus julgamentos das pessoas, porque eles vão mostrar muito sobre você, vai te trazer uma compreensão maravilhosa sobre você mesmo. Se vocês chegam pra mim hoje e falar que eu sou grossa, isso não me afeta, porque eu sou mesmo. E eu sei ser grossa ao extremo. E eu também sei ser. Só que eu não sou, por ter trabalhado essa sombra em mim, eu não sou escrava da grosseria mais. Antigamente eu era. Ela tomava conta de mim. Hoje em dia não. Quando eu quero utilizar da grosseria, eu sei utilizar. Quando eu não quero utilizar, eu não utilizo. Então eu sei ser um amorzinho e sei ser grossa. Porque isso te traz, quando você trabalha a sua sombra, isso te traz liberdade para você ser o que você quiser ser. Se eu quiser ser puta, eu sou. Se eu quiser ser santa, eu sou também. Por quê? Porque um dia eu incorporei a puta dentro de mim, entendeu? Porque eu achava que era uma coisa, eu tinha que ser santa só. Mas ser puta é tão bom. Não é? Ser puta não é bom de vez em quando? Então, a gente não quer ser puta com todo mundo, a gente escolhe um homem, seja puta com ela. Entendeu? Então, hoje eu sou livre. Quem entrou agora, entrou. Ser puta é bom. Entende? Então, pega todas as suas partes e perceba todas as suas partes. Tá querendo ser santa por quê? Vamos trabalhar o outro lado. Só precisa ser trabalhado. Entende? E é isso. E aí eu sou livre para ser puta e ser santa. Agora, enquanto eu tô abafando a puta dentro de mim, eu vou ficar saindo com pessoas. A gente mais vê. E sai com homem casado, e sai com um monte de homem na igreja ou na rede social, tá pleníssima, porque tá abafando a puta, solta a puta, porque ela vai perder a força. E aí você vai escolher ser puta nos momentos que vão te fazer, literalmente, ter mais prazer com aquilo ali. Não ser escrava da puta. Tá com vício em qualquer coisa, pornografia, droga ou qualquer outro tipo de coisa. Encara esse vício. Isso vai acabar com você. Porque na frente de todo mundo você é o bonzão. Na frente de todo mundo você é o bonzão. Mas por trás você sabe muito bem. Só que um dia a casa cai. Um dia a casa vai cair. Não deixa a sombra explodir na sua cara. Não é esse o propósito da sombra. O propósito da sombra é te ensinar a trabalhar. Olha o que o vício tá falando para essa pessoa. Ela precisa ter autocontrole, autodomínio, autogoverno. Você não tem identidade firmada se você não tiver autogoverno, filha. E você pode mentir para todo mundo, mas na hora que você deita a cabecinha no travesseiro, você sabe muito bem que você ficou escravo de uma punheta o dia inteiro. E aí quando você começa a trabalhar isso, você começa a trabalhar tudo, você é livre para escolher ser ou não. Entende?
Então olha para você e fala, o que eu faço escondido? O que eu tenho vergonha de falar? Por que eu fico tentando parecer uma coisa que eu não sou? Por que eu fico tentando parecer uma coisa que não dá para ser? E isso abafa quem eu sou. Isso tira todo o teu merecimento. Isso acaba com o teu senso de merecimento. Você nasceu para viver a sua verdade. E a sua verdade contém as humanices daqui. Porque a gente está aqui. Enquanto a gente está com essa capa, a gente vai ter humanice. E tá tudo certo. E essas humanices vai fazer a gente ser um ser mais espiritual. É muito louco. Porque quando eu parei de querer parecer espiritual, foi o momento que eu mais tive a minha espiritualidade aflorada. Olha que doideira. No momento em que eu parei de achar que Deus tinha que se manifestar de uma certa forma comigo e não de outra, e colocar Deus numa caixinha e parecer uma pessoa espiritual para tentar agradar vocês ou qualquer outro tipo de pessoa, foi quando eu mais tive contato com Deus. Por quê? Você foi feito para a verdade. Você não foi ser feito programado para viver mentira. Por isso, você entra em dor toda vez que você está na mentira. E para de achar que as suas humanices é a coisa ruim. Por quê? Tá tudo aqui para trabalhar pro bom, pro belo, pro justo. Imagina se todo mundo trabalhasse suas sombras. Elise Matsunaga, por exemplo, não tinha matado o marido. Era só trabalhar a sombra, mas não escondeu. Escondeu que se sentia inferior por ser prostituta. Por ter sido prostituta, ela se sentia inferior. E aí, no primeiro momento de outra pegar aquilo ali e fazer aquela sombra dela aparecer, ela foi lá e matou o marido. Gente, João de Deus, por que não trabalhou a sombra? Aquele cara tinha um dom espetacular, porque não vai me dizer que tudo que ele fez foi uma coisa ruim, não. Só que ele tinha uma sombra. E ele não deu ideia para aquela sombra. A sombra do quê? Nem é da sexualidade, não. É do poder. Porque como a sexualidade se manifestava nele? Através do poder. Por que ele abusava das pessoas? Por que uma pessoa abusa das pessoas? Porque ela quer ter controle, poder sobre essa pessoa. Então o problema do João de Deus não era só a sexualidade, era o certo, ele era o poder dele. Por quê? Porque ele tinha complexo de inferioridade. Compreende? Então ele tinha que colocar todo mundo subjugado a ele. Todo mundo era subjugado a ele. Você reparou isso, não? Era só trabalhar a sombra. Lá atrás. E uma criança ferida. E é muito louco, porque quando você passa por uma coisa, principalmente o abuso, geralmente depois você cresce com uma situação seguinte: eu fui abusada. E aí depois você quer abusar. Eu fui roubada. Então depois você quer roubar. E aí você vê aquela pessoa que era o teu algoz dentro de você e você mesmo fazendo aquilo que fizeram com você. É muito louco. E se for pesquisar a história dele e conversar com ele, eu duvido se ele não foi abusado também. Duvido. E era uma sombra que não podia falar. Porque quantos homens você vê falando que foram abusados? Por conta de uma cultura machista que fala que isso é uma coisa ruim ou etc. E aí escondem as sombras. E aí são homens abusadores, às vezes não estupram uma pessoa, mas são abusadores de outras formas. Entende? Então, é só trabalhar a sombra. Porque a sombra é sua maior conselheira. E às vezes é necessário, mesmo que a casa caia, para que você volte, mas não precisa. Não precisa. A casa não precisa cair para que você viva a sua potencialidade. Então, gente, não tem identidade sem você trabalhar a sombra. Não tem identidade sem você olhar nas suas profundezas. E como que você faz isso? Encarando tudo que você é. E às vezes você vai precisar de ajuda. Às vezes você vai fazer isso sozinho, olhando os seus julgamentos. Então, a tarefa de hoje, começar a observar os seus julgamentos. Porque eles dizem muito sobre você. Julgamento é ruim. Não, eles são uma ótima fofoqueira. Julgamento é uma ótima fofoqueira. Pra quê? Pra te mostrar o que você verdadeiramente é. Porque tá dizendo sobre você. Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí.
se você tiver alguma dúvida. Valeu a pena hoje? Tá dando um delay enorme. Julgamento é o print das suas sombras, da sua verdade, do que você é. A galinha toda. Como assim? Valeu muito a pena. Agora é hora de encarar as minhas sombras. Ih, Carol tá aí. Tá esclarecido. Quando vocês compreenderem isso e assistam o documentário Efeito Sombra, tá? Vocês vão ver que vai clarear muito na vida de vocês, tá? Não passem essa existência sem se conhecer. Vocês vieram aqui só para isso. Para se conhecer, para iluminar e ser quem vocês são, tá? Vou ter que fazer lista com meus alter ego todos, nem são as pessoas. E aí, gente, você pode olhar, por exemplo, uma coisa que o livro, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz tem aqui. Deixa eu mostrar. Ah, tá por aqui em algum lugar. Tem um livro chamado O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. E ele fala disso, de você dar nome para essas pessoas. Por exemplo, a raivosa ou a criança. Você dá nome para ela e você conversar com ela. Tá bom, o que você quer falar comigo? O que você quer me mostrar? Qual parte de mim que eu não tô querendo, não tô vendo e você tá precisando mostrar em mim? Entendeu? E aí você começar porque isso vai perder a força e você vai transcender isso daí. Entendeu? Toda a tua vida você pode transcender isso daí. E aí a Carol falou que ela vai conversar com ela mesma. Isso é um exercício incrível. Inclusive, ensina as suas crianças a conversarem com elas mesmas. Entendeu? O Heitor Birrenta, que hoje eu vou começar a ensinar ele a falar com o Heitor Birrenta, pra gente conversar com o Heitor Birrenta pra ver qual é o problema. Aí ele vai falar assim, sou sua sombra, mamãe, porque só tá projetando em mim mesmo. Aí a gente começa a trabalhar a nossa sombra dele. Ah, Marco, vou contar um negócio. Cheguei pra uma amiga minha e falei assim, ela fez um floral, a Dani Freitas, inclusive indico. Ela fez um floral pro cachorro dela. Aí eu falei assim, eu preciso... Ela nem sabe disso. Eu preciso de um floral pro Bud. Aí ela, qual é o problema do Bud? Eu, irritação. Aí ela falou assim. Aí ela passou o floral e tal, e etc. Aí daqui a pouco ela botou. Aí ela falou assim: depois se tu quiser pra você, Jana, você fala. Você fala que a gente faz. Aí ela fez uma pergunta pra mim que doeu em mim. Ela fez assim pra mim. E qual é o teu. Aí você fala quais são os seus sintomas, o que você quer, que aí a gente fala. Aí eu fiquei analisando qual é o meu sintoma, qual é o meu sintoma. É o mesmo do Bud, irritação. Tu tá entendendo? Então o cachorro é só uma projeção minha mesmo. Na verdade, quem tem que precisar de floral sou eu, né? O cachorro não. Entendeu? Então é assim. Entende? Então gente, a gente fala as coisas pra vocês e a gente fica apagando a língua, entendeu? A gente tem que fazer com a gente, tá? Então, ó, gratidão, tá? Gratidão mesmo por estar aqui. Amanhã a gente vai estar aqui falando de crenças. Amanhã é crenças? Acho que amanhã é crença. Amanhã é crença, sou muito louca, né? A gente vai falar de crença, a gente vai ver tudo esse negócio aí, todas essas coisas que tá na sua cabeça. Esteja aqui que amanhã a gente dá uma aprofundada nessas coisas da nossa identidade, tá? Aqui. Beijos, excelente noite. Eu que tô precisando de floral mesmo. Beijo.